Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E hoje nós não temos a Mônica, porque a Mônica está doente, com gripe, está enferma. Em Noruega. Em Noruega. A Mônica é uma trabalhadora brasileira em Noruega e ela está enferma e cansada. Sim. Como sempre, ela está cansada. Mas a Mônica volta na semana que vem. Ah, e aliás, esse é o Patramada Criminal, o podcast de True Crime, para você que é estranho e que gosta de coisas estranhas. Gente, nós não temos a Mônica hoje, mas nós temos uma convidada extremamente especial, que a gente já tá tentando fazer uma collab com ela faz um tempo, a gente tá tentando ajeitar as agendas aqui, e a gente tá extremamente satisfeito, extremamente feliz que ela tá aqui com a gente. O nome dela é Tupá Guerra. Seja muito bem-vinda, porque hoje nós vamos falar de coisas boas. Depois dos passados que a gente tem feito sobre tortura e coisas horríveis, nós vamos ter um episódio decente, um episódio sobre satanismo, sobre demônios. Capirotagem. Um episódio tranquilo. Capirotagem, para inaugurar outubro, mês do Dia das Bruxas. Capirotagens. Tupá, seja extremamente bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Essa coisa de organizar fuso, organizar agenda e etc. sempre dá trabalho, mas eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pela paciência de vocês me querendo por aqui. A gente é que agradece a sua paciência com a gente. Eu já agradeço de antemão a paciência que eu sei que você vai ter com a gente. A gente vai falar de demônio, nada melhor. Yes! E os nossos ouvintes adoram esses assuntos e adoram as capirotagens, que a gente chama popirotagem, porque um dia eu não lembrava a palavra capiroto e falei popiroto. Ok, popirotagem. Por que não? Ela falou ainda, Renata, como é que é aquilo lá que você fala? É aquele popiroto, né, que fala? Eu tenho uma amiga que fala que eu sou capirotóloga de profissão, então pode dizer que eu sou popirotóloga também. Ai, adorei, popirotóloga. A popirotóloga oficial do Patramada Criminal. Nossa correspondente do inferno. Já correspondente internacional. Né? Às vezes eu falo com as pessoas, não, porque eu trabalho com demônios, e as pessoas não falam assim dos seus colegas de trabalho. Eu falo, gente, eles não são meus colegas de trabalho, eu estudo eles, é diferente. Os meus colegas de trabalho são tranquilos, os demônios são os outros. E Tupá, conta pra gente, você estuda isso, você tem um currículo que eu não tenho nem roupa pra estar nesse podcast junto com você. Mas fica sem roupa, tá tudo bem. Conta pra gente o que você faz, o que você estuda, o que você gosta. Então, eu sou historiadora de formação, então eu fiz graduação, mestrado, comecei no mestrado a trabalhar com algumas questões de livros bíblicos e de história das religiões na Antiguidade, e eu trabalhava com o livro de Tobias, que é um dos livros da Bíblia Católica, e no livro de Tobias tem demônios, né? E daí, no mestrado, me falaram, olha, você sabia que tem pouca gente que trabalha com demônios? Eu falei, puxa, um tema tão legal, por que tem pouca gente que trabalha? Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, eu me foquei justamente em seres malignos e em demônios em geral, assim. Eu chamo de seres malignos porque em alguns períodos demônio funciona mais para depois do século II ali, antes do século II, seres malignos incorpora mais coisas, mas enfim, isso é coisa de acadêmico. De qualquer forma, eu trabalho então com os manuscritos do Mar Morto e com demonologia na Antiguidade Judaica. Eu tenho um doutorado nesse tema e hoje em dia eu estou fazendo um pós-doutorado na UNB sobre esse tema, mas eu trabalho também, meu trabalho diário não tem demônios, eu trabalho no Tribunal de Contas da União, quer dizer, no Museu do Tribunal de Contas da União como historiadora, então eu me divido entre essas duas responsabilidades. Mas mal começou o episódio, eu já tô me sentindo mais sábia.
contar um negócio pra vocês. Doutorado é só a pessoa que passou mais tempo estudando uma coisa só. É gente teimosa. Basicamente, pessoas que fazem doutorado são gente teimosa. Não é gente mais inteligente, é gente mais teimosa. É só isso. Mais obcecada pela capirotagem. Gente, eu adorei. E qual é o seu... Você falou de figuras malignas. Qual que é a sua favorita? Asmodeus. Asmodeus. Conte mais sobre ele. Então, por que Asmodeus é meu demônio favorito, digamos assim? Asmodeus é o demônio que aparece no livro de Tobias, então ele é o primeiro demônio que eu estudei, por isso que eu tenho um certo carinho por ele, né? Olha que lindo. No livro de Tobias, a historinha toda é que a Sara, ela é atormentada por um demônio, no caso Asmodeus, e ele mata todos os maridos dela na noite de núpcias. Aí, no livro, ela já morreram 7 maridos na noite de núpcias. E daí ela... Gente, e os caras continuam vindo. A Sara devia ser uma pessoa... Né? Não, e daí, assim, a história toda do livro é o seguinte. A Sara tá lá muito chateada e querendo se matar. Porque, enfim, todo mundo que ela casa morre na noite de núpcias. E daí ela reza, né, pra Deus, pra ajudar ela. E ao mesmo tempo tem uma outra galera, que tem um cara que tá morando em outro lugar, e ele fica cego, e ele fica sem dinheiro. E daí ele reza também, porque ele tá cego e sem dinheiro. E o filho dele vai buscar o dinheiro. Aí no meio do caminho, assim, quando o filho dele sai pra viajar pra buscar o dinheiro, aparece uma pessoa e fala, eu posso ser o seu guia. Eu vou te mostrar o caminho. Aí eles falam, massa, eles combinam o preço e tal. Só que o que eles não sabem é que o guia é um anjo disfarçado. Porque Deus mandou o anjo pra ajudá-lo. E daí ele tá no meio do caminho, aí ele é atacado por um peixe. Tem gente que diz que deve ser um crocodilo, mas enfim, é um peixe no livro. Ele é atacado por um peixe, ele mata o peixe. Aí quando ele mata o peixe, o anjo vira pra ele não sabe que é um anjo, né? Mas o anjo vira pra ele e fala, então, sabe o que é? Na próxima cidade, não, ainda não conta não, ele fala, na próxima cidade que a gente chegar, você vai casar com a sua prima, que eles eram primos distantes. Você vai casar com a sua prima, Sara. Os 7 primeiros maridos dela morreram na noite de núpcias. Aí pensa que maravilha, parece ótimo casar com ela, né? Que sorte a minha! Você vai casar com ela, e daí na noite de núpcias, o problema é que tem um demônio que ama ela, e daí por isso ele mata todo mundo que chega perto. Mas aí na noite de núpcias você vai pegar o fígado desse peixe e o coração e vai queimar no incensário, e esse cheiro vai espantar o demônio. Aí vai ser sussa. Aí você casa e vai dar bom. Aí ele vai lá, casa. Seu incesto pro resto da sua vida. Isso. Aí ele vai lá e casa. E quando ele vai pra noite de núpcias, a família dela já está cavando uma cova no quintal, porque, né, nos últimos anos melhor prevenir. Só que ele faz tudo o que era pra fazer, e daí o cheiro faz o demônio embora, porque o demônio aparentemente não gosta de coisas fedidas. Quem gostaria, né? Eu super entendo o demônio, eu também gostaria. Né? E daí o anjo prende o demônio e tal, eles casam, ficam felizes, pegam o dinheiro que o pai dele tinha deixado em outro lugar, voltam pra casa, usam mais o negócio do peixe pra curar a cegueira do pai, e daí a hora que eles vão pagar o guia fala, na real eu sou um anjo, não precisa me pagar nada. Era a oração de vocês que resolveu toda a questão. E acaba o livro. Então é um livro muito interessante. E daí Asmodeus foi o primeiro demônio. Ele não é muito descrito no livro, assim. Ele ama Sara, só isso. E daí, em tradições posteriores, durante a Idade Média, isso daí vai se desenvolvendo, Asmodeus algumas vezes é colocado como um demônio da luxúria, ou um demônio, enfim, porque, né, tem essa conexão com casamento e etc. Aí eu tenho um lugarzinho especial, mas assim, tem os outros dos manuscritos também, tem o Belial, tem o Mástema, tem uma outra galera que eu acho interessante. Todos os seus amigos, todo Isso. Eu fico imaginando, tipo, o seu guia de viagem fala, olha, você vai casar com a sua prima. Aí você fala pra ele, ok. Parece bom. Parece uma boa ideia. Obrigado, senhor estranho que eu acabei de conhecer, que tá mudando a minha vida pra todo sempre, sabe? E assim, você vai casar com a sua prima e ela já morreram 7 caras que casaram com ela. Parece bom, não parece? Mas queima o coração desse peixe que vai ficar tudo bem. Funciona. Não é só isso. Por apenas R$ 9,90 você ainda ganha o fígado desse peixe. Pois é. Não, é muito... É interessante. Tem muitas teorias sobre esse livro, né? Porque existem muitas teorias de que
por que que tem essa narrativa, essa história toda, tal. Então, o meu mestrado basicamente foi sobre modos de matar seu noivo na noite de núpcias. Quero dizer, Não, eu parti dessa ideia do livro de Tobias e analisei outras lendas e coisas que falam de mulheres que são perigosas para o homem, né? Que o primeiro contato com a mulher é perigoso. É o mesmo rolê da história da mulher que tem dentes na vagina, ou eu nem sei, ou então da mulher que tem a pele venenosa e quando você encosta na pele dela você morre. Ou, enfim, tem várias questões assim de considerar a mulher como um ser muito, muito perigoso antes que ele seja propriamente domado. Aí tem umas histórias que são tipo contos de fadas, só que não são contos de fadas fofos, né? Sabe que contos de fadas por muito tempo não eram fofos. Mas é assim, daí você vai casar com ela, mas aí ela pode te matar sem encostar nela, e eles pegam, esquartejam a mulher, e eles jogam água benta, e depois eles montam ela de volta, e tá ótimo, ela fica bem, e fica tudo bem, tipo, gente. Tá bom, então. Histórias que não foram escritas por mulheres. Isso. As mulheres estão tipo, velho, a gente não é perigoso. Você já viram aquele, né, um meme que tem um cara assim, tipo, olha, as mulheres são tão misteriosas. Aí tem uma mulher do lado, então, mas deixa eu te explicar, que não é bem assim, nossa, muito misterioso. Não dá pra saber o que elas estão pensando. Eu tô tentando te falar. Não, muito misteriosas, não dá pra saber. É um mistério. É muito enigma, né? É muito enigmática essa mulher. Eu quero falar com você o que eu tô pensando, pelo amor de Deus! Tem sempre os homens que falam que mulher devia vir com manual de instrução. Eu falo, gente, que homem que lê manual de instrução? Aí tem um negócio que chama fala, a gente pode se comunicar com as pessoas. Eu falo, mas vocês não ouvem o que a gente fala, vocês não pedem instrução pra nada. Vocês não leem manual de instrução. A gente podia vir com manual escrito em braille, e com fotos e com tudo. Vocês não iam ler, vocês não iam saber do que a gente tá falando. Já militamos contra os homens. já pode deixar esse certo, né? A gente já fez essa parte. Vamos ticar o bingo da Nath da militância. Mas, bem, a gente tá. A nossa ideia, né, de convidar a Tupá para participar desse episódio, porque a gente trouxe já vários casos no decorrer desse ano, principalmente, que trazem essa questão do. Isso aconteceu porque eles eram satanistas. Isso, pânico satânico. Pânico satânico. Pânico satânico aqui. E tem no Brasil também o negócio do caso Evandro, que todo mundo já leu, releu e tem toda uma mística por trás disso. E tem vários casos de true crime, principalmente dos anos 80, que quando acontecia alguma coisa, eles não sabiam explicar, principalmente se fossem em cidades pequenas, interioranas, e que a polícia tivesse, assim, nunca tivesse visto um serial killer ou um homicídio tão gráfico, tão horrível. Daí eles falavam, gente, isso daqui só pode acontecer se for um ritual de magia negra. Isso daqui é só alguém possuído pelo demônio pode fazer isso. Mas, e tanto que no final dos anos 90, não, no início dos anos 90, eu acho que foi, o FBI, não, no final, o FBI fez um estudo, porque o FBI chegava para investigar certos crimes em cidades pequenas, e a polícia local estava falando, isso daqui a gente desconfia que seja ritual satânico, ritual de magia negra, e tinha toda uma lenda, assim, uma conspiração de que satanistas nos Estados Unidos estavam abusando de crianças e, sabe, assassinando crianças para beber o sangue delas, todo assim, estupro satânico, sabe? E daí a gente já falou várias vezes aqui, porque o FBI chegou nessas cidades e ouvia o pessoal falando de pânico satânico e de satanismo. Eles fizeram um estudo para ver se isso era realmente uma ameaça. E eles concluíram que nunca existiu absolutamente nenhum caso em que satanismo fosse o motivo pelo qual o crime aconteceu. Existem algumas pessoas que misturam a religião e as alucinações delas com o satanismo, mas assim como existe pessoas que misturam
o cristianismo e as alucinações delas com o crime que elas cometem. E nem por isso a gente chama de um crime cristão. Então, foi daí que nasceu. Tem muito... No True Crime tem muita coisa que eles simplesmente falam que foi ritual satânico. E a Mônica, que é a nossa outra integrante, nossa outra host, nossa outra integrante da nossa banda... Dos Power Rangers, né? Os Power Rangers do True Crime. Ela que é a Power Ranger amarela, ela é satanista. E a gente sempre fala muito da Bíblia satânica, do satanismo e tudo mais, da igreja satânica. E eu sou ateia e tudo mais. Daí a gente teve a ideia de falar sobre satanismo, mas convidar alguém que soubesse do que tá falando. Porque a gente já teve discussões com a Mônica sobre isso. Pra trazer alguém. Ela falou, vamos fazer um especial de satanismo. Eu falei, não, que alguém qualificada. Eu sou qualificada porque eu sou satanista. Não, Mônica, alguém qualificado. Tadinha. A gente tá zoando. É porque a Mônica não tá aqui, a gente tá com saudade dela. Justo. E essa questão do pânico satânico, às vezes muita gente ouve falar e pensa, mas que besteira, não tem nenhum problema, tal. Só que o problema é que você, em vários dos casos, você vai atrás das pessoas que são, entre aspas, satanistas, ou que se vestem de preto ou qualquer coisa, enquanto as pessoas que efetivamente cometeram o crime saem impunes, porque você não foi atrás deles, né? Fora a questão, por exemplo, esses pouquíssimos meses atrás, teve toda a questão do Lázaro aqui no Brasil, né? Que era um cara que é um assassino, cometeu alguns assassinatos e estava fugindo da polícia. E daí, de repente, os policiais começaram a divulgar fotos de coisas de tradição africana, dizendo que eram da casa dele e que eram prova de que ele era satanista. E tipo, do nada. E isso é tão do nada que daí eles pegaram e os policiais começaram a invadir templos de Umbanda da região onde o cara, porque ele tá escondido aqui, porque ele é satanista, e, tipo, não tem nada a ver. Ninguém sai invadindo a igreja por aí, porque a igreja necessariamente, né? Só que isso foi criado, assim, e no fim das contas o cara era evangélico, e, tipo, na verdade, a religião do cara não faz diferença, né, nessa questão. Então, o pânico satânico tem muitas vertentes e questões, é um tema bem curioso e interessante, é um tema que se fala pouco no Brasil, e tem que se falar mais, porque nos Estados Unidos, o FBI fez manuais e guias e treinamentos extensivos com as forças policiais para dizer, olha, isso não existe. Não é para vocês acharem que é tudo Satanás. E hoje em dia, realmente, essa narrativa não é mais tão comprada nos Estados Unidos. Mas aqui, como não se fala tanto, é muito comum a primeira hipótese, porque é um ritual satânico. Tipo, não tem nada de... Não, gente, parem de achar que as coisas... E assim, a gente falou do trio de West Memphis, que eles foram acusados, eram meninos de 18, 17 anos, foram acusados no Arkansas de estuprar e matar 3 meninos de 8 anos. E eles passaram anos e anos na prisão. Um deles estava no corredor da morte e sofreu horrores no corredor da morte. E eles foram, literalmente, o julgamento deles, a acusação, tudo foi porque eles ouviam Metallica na década de 80 numa cidade extremamente cristã e conservadora do Arkansas. Então, eles eram pobres, assim, white trash, pobre mesmo, de morar em trailer e não ter educação, viver de welfare, e porque eles usavam roupa preta e eram góticos e ouviam Metallica, e tinha... Um dos argumentos para prender um deles foi que ele tinha 16 camisetas pretas. Como todos sabem. Obviamente, e claramente é o sinal de que ele é um satanista. Ele tinha 17 anos na época que ele foi preso. E então, assim, as pessoas inocentes, muitas pessoas inocentes acabaram na cadeia por conta disso, por conta desse pânico satânico. E a gente precisa falar muito disso, porque os verdadeiros assassinos, eles estão soltos, e também porque esse argumento sempre foi um argumento extremamente classicista e extremamente racista, porque a Umbanda no Brasil, as religiões africanas, elas têm cor e elas têm classe social.
Então, ela sempre... esse argumento, ele serve de embasamento sempre para quê? Para oprimir, continuar oprimindo e continuar destratando e desqualificando religiões afro-brasileiras, religiões africanas, de matriz africana, e dizendo que, não, eles são todos macumbeiros, voodoo, e são tudo isso, e são tudo satanista, e colocam todos eles na mesma panela com alguém que eles viram num filme de Hollywood, sabe? Tipo, num Inclusive... Stephen King, assim. Né, inclusive tem pesquisas que mostram, olha que coisa, tem pesquisas que mostram que a influência que a criação do VHS para você ter em casa, como que isso influenciou o pânico satânico. Porque foi a partir... E assim, tem vários dados mostrando isso. A partir do momento em que fitas de vídeo com esse tipo de filme, que tem essa realidade... É filme, gente, né? Que tem essa realidade mágica, tem satanistas e eles são infiltrados. Isso acaba influenciando e retroalimentando. Então, tem uma relação muito interessante entre o aumento das fitas de VHS e depois um posterior aumento de filmes que tratam dessa questão e esse pânico, né? Porque o pânico satânico nada mais é que um pânico moral. Ele é um pânico moral, então, por exemplo, essa coisa, um pânico moral que fala das crianças, né? E da proteção dessa... temos que proteger as crianças de estupro e tal. E, obviamente, temos que... A questão é que não é essa a causa do problema, né? Só que ele fica nessa questão moral. Os satanistas estão tentando destruir a moral da sociedade. Então, a família americana. Isso, exatamente. Então, eles vão perseguir justamente todo mundo que não se encaixa nos Estados Unidos, todo mundo que não se encaixa no modelo da família tradicional americana. E no Brasil... Isso passa também a questão de raça com mais força do que nos Estados Unidos, assim. E a gente não tá falando de uma ou duas vidas, né? Como vocês falaram aí. Não é só... Esse não é o único caso de gente que foi condenada ou que morreu ou que... Tem gente que foi assassinada porque foi acusado de bruxa. Ou que foi acusada de... Então, é uma questão muito séria, né? É uma questão muito séria de ser compreendida, de ser mais falada e de ser combatida, porque o pânico moral não ajuda ninguém. Não ajuda a resolver crimes, não ajuda nada. Não sei se vocês lembram também. Eu lembro quando eu tava crescendo que teve a parte do RPG, porque tinha uma cena de uma menina num jogo de RPG que não tinha nada a ver com um jogo de RPG. E daí, por um tempo, tinha gente que era presa porque tinha um livro de RPG em casa. E, tipo, não, Esse livro chegou a ser banido por um tempo, né? Foi um crime que aconteceu, se não me engano, em Belo Horizonte. Em Ouro Preto. Ouro Preto. E foi bem West Memphis, né? O argumento pra... Não, acho que foram eles que mataram a menina. Por quê? Porque eles têm roupas pretas e eles jogam RPG e eles são cabeludos. Logo eles jogaram RPG eles. de vampiro ainda. Então, obviamente. E eu sempre acho engraçado, e eu acho que isso comprova um pouco do preconceito contra raça e classe social, porque você fala, nós temos que proteger nossas crianças desse grupo de satanistas que está estuprando nossas crianças para Satanás. Só que ninguém invade a Igreja Católica. A Igreja Católica é mundialmente conhecida por simplesmente padres que são pedófilos, que simplesmente mudam de cidade, mudam de igreja, e ninguém tá lá protestando a gente nunca teve um pânico católico. Sim. E as pessoas falam, nossa, não deixem seus filhos junto com católicos, porque a gente nunca teve esse pânico católico. E outra coisa também, eu acho que o que me irrita muito é a ignorância. Porque e eu sou uma pessoa que eu sou a primeira a admitir que eu sou extremamente ignorante nisso, que eu sou brasileira, da periferia, o caralho, e eu não sei até hoje as diferenças, o que prega e quais são os rituais e quais são as diferenças nas religiões de matriz africana. Então, para mim, mas eu sei que não é satanismo. 2, assim, tipo, o satanismo é uma coisa completamente diferente, é uma religião ateísta, é uma religião que nasceu para satirizar a religião cristã e ofender a religião cristã, só que as pessoas falam que as religiões africanas são religiões satanistas, o que eu sei que não é.
Mas mesmo eu sabendo que não é, eu também tenho que admitir que eu sou extremamente ignorante. Morei no Brasil 21 anos, sou brasileira, minha família inteira é brasileira, e eu não sei absolutamente nada sobre as religiões de matriz africana. E eu acho que pouquíssima gente no Brasil sabe realmente a diferença das religiões, as diferentes religiões, as diferentes correntes e influências. Porque a gente não é ensinado, né? Na escola, o ensino religioso é basicamente cristão. As escolas que tem, né? Porque tem, acho que escola que nem deve ter mais também. Sabe alguma coisa, por exemplo, da mitologia dos povos originários do Brasil? Dos povos indígenas? Você sabe quem é Tupã e todas... Eu nem sei os nomes deles mais. Eu nem lembro dos nomes de todos os deuses deles. A gente não sabe absolutamente nada. A gente só aprende o cristianismo, né? Aquela coisa bem eurocêntrica, bem branca, aquela whitewashing de tudo. E a gente que é brasileira, a gente não sabe nada. Não sabe da nossa própria cultura. Não, você vai falar que mesmo dentro do cristianismo a gente não ouve muita coisa, porque isso tá até numa das coisas que a gente levantou no roteiro, né? Eu sei que existem 2 tipos de satanismo. Eu sei que assim, que tem o que é voltado para o ateísmo, e eu sei que tem um dualista também. Mas nem isso a gente aprende dentro do cristianismo. A gente só aprende aquele pedacinho que é interessante que a gente saiba para o bem da família brasileira, mas nem dentro do cristianismo a gente não aprende muita coisa. A gente não estuda religião, a gente é doutrinado. É. Estudar religião seria estudar a história das religiões e as diferentes religiões, as diferentes vertentes, mas a gente não estuda isso, a gente é doutrinado, né? É uma religião europeia branca. Eu, teoricamente, quando eu tava... Porque isso muda muito de estado para estado, de governo para governo, né? Então, boa parte da minha vida escolar aqui em Brasília não tinha ensino religioso na escola, porque era escola pública e não tinha, que eu acho até tranquilo. Acho que não é para ter mesmo. E depois, quando eu estudei numa escola particular um tempo, também era uma escola laica, não tinha ensino religioso, então eu não fiz muito isso. Mas normalmente o ensino religioso é católico, né, ou é cristão. É muito comum você ver na escola o pessoal falando coisas tipo, não, vamos rezar o Pai Nosso. Eu tenho uma amiga que ela falou, não, mas eu não quero que reze o Pai Nosso todo dia de manhã. Não, mas não é de nenhuma religião, é só o Pai Nosso. Ela falou, não, é cristão, gente, contar esse segredo aqui, que o Pai Nosso é cristão. Só que isso é uma visão muito do Brasil, assim, de que o Pai Nosso é de todas as religiões, o que não é, ele é de todas as religiões cristãs. Mas, inclusive, eu recomendo muito para o pessoal seguir arrobas, que agora tá, não sei se as pessoas usam mais Twitter ou Instagram, etc., mas tem muitas arrobas indígenas, de influenciadores indígenas que falam e debatem muitas questões e explicam. Inclusive, teve muito essa questão da série, um seriado, que eu gostei até do seriado, aquele seriado do Cidade Invisível, que começou a ter no Netflix há um tempo atrás, que fala, tipo, tem a Cuca, é um seriado brasileiro, tem a Cuca, tem o Boitatá, tem esses personagens, né, que são da nossa tradição popular. Só que, ao mesmo tempo, muitos desses seres são ainda seres sagrados, são encantados para alguns povos indígenas, e os povos indígenas estavam falando, porra, vocês não chamaram nenhum indígena para consultar e falar melhor como que era e tal. Vocês não fazem uma série sobre Cristo e colocam Cristo como uma lenda só e colocam ele de super-herói. Isso não acontece, mas com as nossas questões religiosas vocês não têm problema de fazer, né? Então, tem várias questões. Eu recomendo muito seguir o pessoal, né? Assim, eu mesma, eu conheço mais Bom, meu nome é Tupá porque a minha mãe trabalhava com povos indígenas, né? Então, meu nome é o nome Matiz, que é um grupo indígena do Alto do Rio Javari, com pouco contato com o branco, e a minha mãe conheceu eles nos anos 80, quando ela já trabalhava com povos indígenas. E eu cresci indo para a aldeia com a minha mãe, então eu tenho uma certa proximidade com algumas questões indígenas. Eu nem de longe digo que eu não sou especialista, afinal sou uma pessoa branca e tudo mais. Mas é um tema que sempre foi muito próximo para mim, né? Então, quando o pessoal falar de coisas indígenas, eu até conheço bastante. Eu posso depois deixar umas recomendações, inclusive, de umas listas. Deixa, porque eu tô tentando, eu já mandei algumas mensagens para algumas dessas influencers indígenas que estão tentando mostrar no Instagram a cultura indígena, e eu queria muito fazer um episódio com elas sobre a situação que a gente tá vivendo agora. E porque tem
em várias aldeias estão sendo queimadas e eles estão sendo assassinados à torta e à direita, e a mídia não tá falando nada demais, fala assim, dá uma pontinha, só uma noticiazinha e tudo bem, e eles estão passando por um momento super delicado. Então, se você tiver a indicação depois, no final, a gente pode colocar na descrição do episódio também, para mandar falar no Instagram, que é porque eu também quero fazer um episódio sobre isso. Sim, Até sim, pode deixar. Eu sou a primeira a admitir que eu sou extremamente ignorante nisso. Muito ignorante. Eu sou realmente, eu devia saber mais, e eu sinto essa necessidade de saber mais, e ao mesmo tempo eu tô cansada e sem tempo, mas A gente tá sempre Eu cansado. entendo. Mas Não, assim, eu queria muito usar o nosso podcast não só para falar de crimes, porque a gente sempre fala, a gente não quer ser crime porn. A gente não quer que você chegue aqui, ouça o crime, a tragédia dos outros, e dessas famílias todas, dessas histórias de pessoas que passaram por coisas horríveis e não aprenda absolutamente nada com isso. A gente quer levantar alguma questão, a gente quer aprender alguma coisa aqui. Claro. Ó, eu deixo uma indicação. A Luísa Molina, que ela não é indígena, ela é uma antropóloga e trabalha com povos indígenas, e é uma amiga de muito tempo. Ela tem uma lista, eu vou passar para vocês ela tem uma lista chamada Twitter Indígena, que tem 195, atualmente tem 195 arrobas que você pode seguir. E tá sempre crescendo, você não precisa, obviamente, seguir todo mundo, mas é bem legal, assim, conhecer. E no Instagram tem um cara que o arroba dele é da aldeia, e ele faz uns vídeos com muito humor. É genial, gente. É muito engraçado. Assim. Inclusive, ele explica, por exemplo, índio pode ter iPhone, ele mostra que tem pé de iPhone, ele planta o iPhone, gente. Como ele não poderia? Ai, ele achei faz tudo da aldeia. ele faz tudo muito na piada, assim, eu gosto muito de ver as coisas que ele fala, assim, tipo, algum dia ele também falou, mas índio pode usar iPhone, ele falou, branco brasileiro pode? Foram vocês que inventaram, por acaso? Não pode também, então vocês parem de usar iPhone também. Ai, enfim, gente. Mas eu sei que, assim, é muito comum, e daí a gente tem algumas construções, por isso que tinha que ter mais estudos sobre pânico satânico no Brasil, por isso que tinha que ter mais acadêmicos, tem alguns, mas é pouca gente. Sei lá, tinha que ter dinheiro de pesquisa, não tem dinheiro de pesquisa, né, mas tinha que ter dinheiro de pesquisa para se pesquisar mais isso. Porque o caso Evandro ficou muito famoso, mas tem muitos outros casos semelhantes ou né, com esse tipo de questão no Brasil. Tem muita gente que tem a vida destruída no Brasil por causa de um medo que não está muito explicado. Tem um contexto muito particular do Brasil de igrejas neopentecostais que focam muito nas igrejas de matriz africana como o inimigo, né? Colocando como esse inimigo invisível, esse inimigo que você não sabe muito o que é, mas é muito mais fácil você ter um inimigo único para você atacar do que você explicar as complexidades da sociedade e entender que não importa a sua religião, você pode ser uma pessoa horrível, ou você pode ser uma pessoa incrível em todas as religiões. É o melhor inimigo, porque você pode fazer dele o que você quiser. Você pode fazer dele o pior inimigo, a coisa mais assustadora, e ninguém sabe se é verdade ou não. Então você pode modificar ele conforme a sua narrativa pede. Isso. E assim, dentro do próprio, né? Até vou falar então um pouco da superdivisão entre o templo satânico e a igreja de Satã, que são duas organizações aí famosas. Porque a gente não conhece muito como que funciona essas divisões e o que é cada um e tal. E é interessante porque as duas, como vocês falaram, as duas são organizações que são consideradas consideradas sérias, são organizações religiosas que são entendidas como manifestações modernas do satanismo, tudo bem, isso sim, as duas. Só que uma foi criada nos anos 60 e a outra é de 2013. A mais antiga, que é a Igreja de Satã, ou a Igreja de Satanás, ela foi criada pelo Anton LaVey, que é um cara muito curioso, assim. Então, ela se baseia nos textos do Anton LaVey. Eles têm essa questão, tem muito essa questão de que você é seu próprio... É uma religião mais humanista do que qualquer outra coisa. Então, eles acreditam que não existe Deus, assim como não existe Satanás. Mas o que existe são seres humanos por aqui. Então,
eles têm toda essa, né, assim, é toda uma outra questão. Eles falam, então aparece e tal, só que eles são uma coisa mais, eles acreditam, eles têm algumas práticas do que o pessoal chama de mágica com K, né, que seriam práticas de mágica modernas, e daí tem relações com outras religiões neopagãs, enfim, outras questões. Enquanto o templo satânico, que é essa mais nova, ela é uma igreja meio de... Ela é uma organização meio de sátira, que surgiu em 2013 nos Estados Unidos. Eles também não acreditam em Satanás, não acreditam em nada assim. Eles lutam, o negócio deles é que eles lutam efetivamente por um mundo secular. Então, a grande questão deles, eles têm vários e vários... Eles são ativistas para um mundo em que não exista... Que um mundo em que uma religião não seja mais proeminente que a outra, assim. Então, eles têm vários projetos. Por exemplo, um projeto que ficou muito famoso foi quando fizeram, numa cidade dos Estados Unidos, fizeram uma estátua dos 10 Mandamentos. E daí eles fizeram um crowdfunding para fazer uma estátua de Baphomet. E colocar... Maravilhoso. É genial. Porque é isso, assim, é justamente a questão deles é justamente questionar isso, falar, não tá sendo laico se isso. Então, além disso, agora, quando o Texas piorou as leis de aborto, né, dificultou o aborto e tal, e eles estão com uma campanha. E assim, quando eu falo que eles estão com uma campanha, eles têm advogados, eles têm toda uma galera que trabalha junto. Eles aceitam dinheiro para isso e tal. E então eles falam que eles têm um ritual satânico de aborto que tem que ser legalmente protegido. Então, que as mulheres que seguem a religião deles têm que ter o direito de fazer um aborto até 12 semanas e não sei o que e tal. E daí eles vão para o tribunal com advogados e etc. argumentar pela liberdade religiosa, porque afinal é um ritual da religião deles. Eles têm que ter direito de praticar o ritual da religião deles. Então eles têm muito mais essa questão de ativismo, né? Ambos têm essa visão do ser humano como o centro do universo e acabam usando o satanismo como meio que realmente essa provocação, como uma forma de chocar e tal, só que você tem essa diferença. Você tem a Igreja de Satanás, né? A Igreja de Satã, que é mais antiga, do Anton LaVey, e tem um livro que eles seguem, eles têm uma outra estrutura, e você tem o templo satânico, que é mais ativista nessa questão de Estado laico e etc. E eu acho ambas as organizações muito interessantes. Eu acho uma pena que... Eu não sei, acho que a gente não tem ainda um templo satânico no Brasil. Acho que a gente precisava. Vamos começar, por favor, gente? Né? Vamos iniciar um catarse para esse projeto. Mas tô aqui no site deles. Eles têm muitas igrejas, né, muitos templos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. Não tem nenhum na América do Sul, pelo jeito. Gente, vamos ser o primeiro. Vamos transformar o Clube do Ursinho Satanista em uma realidade. Eles têm aqui, tem no site deles como começar uma congregação. Aí. Gente, vamos começar como é que é? A Igreja do Popiroto de Sétimo Dia. Sei lá, a gente... E daí eles têm um comitê, eles vão ver e tal, e vão te ver se você pode fazer parte. Enfim, daí você vai fazer parte no site deles e tal, é bem interessante. Olha, e aí a gente pode fundar essa igreja, e aí a gente nem vai ter problema com o hater jogando garrafa na nossa casa, porque a gente nem no Brasil tá. Tipo, se fodam aí, otários. Não, e eles têm um prêmio de um scholarship, que eles chamam os advogados do diabo, quem que ganha. Aí tem, tipo, pra criança de escola do ensino fundamental, ensino médio. É um concurso de redação. Imagina que maravilhoso. Mãe, eu ganhei a bolsa aqui pela scholarship do satanismo. Filhos de Satã. É porque, assim, eu falei de 2 dos projetos deles, mas eles têm vários outros projetos. Eles têm, tipo, clube de criança,
que é o projeto Proteja as Crianças. Tem um projeto Depois da Escola com Satanás, que são clubes para onde que são para fazer dever de casa e coisas do tipo. Aí, gente! Então, eu acho legal que eles fazem mais pela juventude e por mulheres e pela sociedade do que muitas igrejas. E só que eles usam o satanismo justamente para ofender a gente, e a gente cai nessa, como sociedade, a gente, né? A gente cai nessa de ficar ofendida e de ficar assim, nossa, tem uma estátua de Bafomé. Tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? A gente fica desconfortável porque a gente não entende. Mas eu queria só te perguntar, porque, pelo que eu entendo, ambas igrejas, eles não acreditam em Satanás, como você falou, mas eles gostam da figura de Satanás como... que é o que eu gosto também na figura de Satanás, que a figura do conhecimento, a figura de você perder a inocência porque você foi em busca de conhecimento. Eu pensei no ET Bilu, desculpa, busca em conhecimento. Essa é mais da igreja de Satã do que do templo satânico. Tá. A igreja é a do Anton LaVey. Isso, que é essa mais antiga, assim, né? O Anton LaVey usava... inclusive, o Anton LaVey é bem responsável por muito da imagem que a gente tem de satanismo hoje em dia, do pentagrama invertido, coisa de bode. Fazer a sátira, né, contra a igreja cristã, falando, tá vendo? Esses rituais que você faz é ridículo. Você tá vendo como se fosse pro outro lado ia ser ridículo? Isso, então... Tava toda aquela... Ele era meio que um ator, né? Uma coisa meio teatral, assim, ele gostava disso. Uhum. Ele era a primeira de Satanás. Ele era super... Ele escreveu a Bíblia Satânica, e ele é super, assim, ele é o cara que começou esse rolê, assim. Só que como a igreja de Satã... Eles acreditam... Eles também têm essa questão um pouco... com magia, né? Magia no sentido de de religiões neopagãs e etc. Então, eles têm rituais, eles têm coisas que são práticas religiosas, um pouco diferente do templo satânico, que não tem tanto isso, assim. Eles têm mais a questão de advogar por questões da sociedade. E, então, essa ideia, até essa própria ideia de Satanás como aquele que busca conhecimento e tal, é uma construção mais tardia, né? Ela tem a ver... É muito legal, porque... Muito legal, não sei se vocês vão achar muito legal. Eu acho muito legal. É muito legal porque a boa parte do que a gente vê e que a gente pensa sobre demônios e etc. não tá na Bíblia. São coisas que foram... Especialmente muito do que a gente fala tá num texto do John Milton, chamado Paraíso Perdido, que foi um autor que viveu ali em 1400, 1600? Não lembro exatamente. Enfim... perto do inferno de Dante. Então, assim, muito da nossa imagem de inferno vem do inferno de Dante, e muito da nossa imagem de Satanás vem do Paraíso Perdido do John Milton, porque é o John Milton que vai... Se a gente olhar efetivamente nos textos bíblicos, e eu vou colocar só um momento, assim, para se alguém que é religioso que está ouvindo a gente, eu não estou falando de interpretação, e se a sua religião interpreta isso, tá ótimo, tá certo, continue seguindo aí o que você quiser. Mas nos textos bíblicos a gente não tem referências e descrições diretas a Satanás, ou a Lúcifer, ou a nada do tipo. Quando a gente tem a questão de Lúcifer, o trecho que fala de Lúcifer, ele tá no original em hebraico. Quando ele é traduzido pro grego, ele traz o Lúcifer como tradução, mas a referência original... ela é justamente a estrela d'alva, é uma estrela que está caindo do céu, não tem nada de tipo anjo, de nada do tipo, é só uma estrela que está caindo do céu porque ela representa a queda de um monarca, é um outro rolê. Nossa. E daí, isso em Isaías, né, do Antigo Testamento. Aí, quando isso, no cristianismo, quando o cristianismo começa a existir, claro que se os cristãos acreditam que todo o texto, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi inspirado por Deus, então Deus já sabia que o Novo Testamento ia existir quando ele fez a inspiração do Antigo Testamento, certo? Se ele já sabia, porque ele é onipresente, afinal, se ele já sabia, ele colocou referências escondidas no Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, por isso que as pessoas vão olhar o texto de Isaías e falar, aqui, ó, Lúcifer, tá vendo? Tá falando do anjo caído, tal. E tá falando em forma de metáfora.
Só que essa é a coisa da metáfora. Você pode estar falando de muitas coisas numa metáfora, né? Inclusive disso ou não. E então, no próprio texto bíblico, você não tem Lúcifer, não tem descrição de um anjo caído e etc. O que você tem em alguns textos que são apócrifos, e daí também para as pessoas, né, quando a gente fala em texto apócrifo, não quer dizer que ele é um texto falso. Ele só é um texto que ele não faz parte efetivamente do cânone. Você pode chamá-los também de parabíblicos. É quase um fanfic. Ou um universo expandido. O universo expandido é melhor do que fanfic nesse caso. É tipo universo expandido. Tá? Aí, nesses textos, você tem a descrição de alguns seres angélicos, por exemplo. Nos manuscritos do Mar Morto, você tem a coisa do anjo de Mástema. E ele é um anjo, e ele tá lá junto com Deus, só que ele é o responsável por punir as pessoas. Isso aparece em Jubileus, que é um outro texto, que algumas igrejas cristãs reconhecem como canônico. E daí Deus dá para ele a função de punir as pessoas. Então, se Deus deu para ele a função de punir as pessoas, ele tá trabalhando com Deus, não contra Deus, né, gente? Ele tá ali, ele faz parte do mesmo rolê. E isso vai se desenvolvendo lá da antiguidade, em várias, e se misturando com várias outras religiões, vários outros entendimentos durante toda a Idade Média, até que no final da Idade Média, quando o John Milton, que morava na Inglaterra e tal, escreveu o livro dele, é óbvio que ele não tirou tudo da cabeça dele, tinha muito do que ele escreveu que fazia parte do que as pessoas já acreditavam. E daí ele vai falar no texto dele, que é um texto que fala muito sobre a queda da humanidade, fala sobre Lúcifer como sendo esse anjo rebelde que ousou falar contra, esse cara que ousou procurar saber mais, e por isso ele foi expulso. Porque o texto do John Milton é justamente Lúcifer questionando Deus. E daí, depois disso, que você vai ter outros textos que vão construir nessa ideia, e daí você vai ter, sei lá, Sandman vai trazer isso também, o Lúcifer, né, o próprio seriado, que é besta, que não tem a ver com quadrinho, mas o seriado do Lúcifer tem isso também, que ele ousou questionar e por isso o pai dele puniu ele, que na verdade depois talvez não seja uma punição, e enfim, toda essa dualidade dele. E então a figura do Lúcifer, eu não vou dizer... É errado a gente dizer, não, originalmente não era assim, porque originalmente essas coisas, elas são... fenômenos culturais, eles são multifacetados, então com certeza Lúcifer é também um representante dessa questão, e ele mas não necessariamente em todas as tradições, então não necessariamente, então na Igreja de Satã, com certeza eles seguem muito isso, de Lúcifer como essa figura do questionador, do que procura conhecimento, do que como um exemplo mesmo, né? No templo satânico menos, porque eles estão preocupados com outras coisas, então eles não estão tão preocupados com essa representação, assim. Não sei se eu ajudei. Sim, eu acho que eles estão mais focados em defender o Estado laico do que o que quer dizer a figura do Lúcifer. Isso. É outro foco. Isso. Mas as duas visões são válidas igual, né? Assim, sim. Cada um escolhe a que prefere seguir, né? Assim, qual o seu rolê. E eu acho fascinante como... porque, por exemplo, se a gente pensa no Inferno de Dante, Lúcifer do Inferno de Dante está lá sentado na parte mais, né, no inferno no mais baixo de todos, que é um lago congelado, e ele não fala nada, ele só está lá sentado no lago congelado comendo pessoas. No caso, devorando mesmo, né? Só para deixar claro, assim, para não deixar dúvidas. Então ele tá lá devorando as pessoas, e é só isso, assim, ele não fala nada, ele tá lá, tipo, é isso. Ele só tá com fome. Ele só tá com fome, tá cansado, tá sentado, tava calor, né, tá sentado no lago de gelo. E... Quem consegue julgar, né? Ele tá cansado, tá com fome. Cansado, com fome no lago gelado. E só tem gente pra ele comer. Ele vai fazer o quê? Não julgo. Também não julgo. Eu julgo, inclusive, faria igual. Se Lúcifer fosse, né, e estivesse presa num lago congelado... Faria igual. Cansada. Lá no último círculo do inferno, lá embaixo. Tem ninguém pra conversar, é um inferno aquele lugar. E o pior é que eu não consegui não pensar no ET Bilu satanista, falando, busquem conhecimento.
ET Bilu é um ícone, né, do Brasil, não tem como. Sim, agora pra mim o ET Bilu é satanista agora. Qual que é a sua mensagem pro mundo? Busquem conhecimento! O pessoal que manda fan art pra gente, que faz desenho do Popiroto e o caralho, faz um desenho do ET Bilu satanista pra gente. Por favor. Ele pode ser o mascote da nossa igreja, o ET Bilu satanista. Isso, o ET Bilu satanista é o herói que a gente precisa e não sabia. É o herói que a gente merece. Isso. Ai, ai. E tirando essas vertentes que são ateias, né, de certa forma, tem também uma vertente do satanismo que é dualista mesmo, né, que é o que a galera tem medo, que vai comer as criancinhas. Assim, organizadamente, como uma igreja, etc., não. Não? Assim, como uma instituição e que vai... Não tem. Pode ter gente que segue umas ideias tortas, sim? Pode ter. Tô falando que não pode? Pode. Gente doida existe. Até o Bolsonaro. Então a gente sabe que tem gente pra tudo. Exatamente. Se tem gente que segue o Bolsonaro, porque não teria gente que acha que matar criança é uma boa ideia, né? Não, tem gente que pode de tudo. Mas, assim, como organização religiosa e tal, não. Tá. Você não tem, assim. E isso é uma das questões que sempre se fala, né? Tipo, porque esse crime aqui é relacionado com satanismo e tal. Eu falo, cara, vocês não entenderam o que é satanismo, porque o satanismo organizado não tem nada disso. Pode ser que alguém, sei lá, numa viagem tenha algum desequilíbrio e acredite que Satanás pediu para ele. Pode, isso acontece, essas coisas, gente. Mas não como uma religião organizada, ao contrário do que muitas religiões pregam. Inclusive, várias religiões vão pregar isso. Falar, porque os satanistas... Tal. E isso está muito relacionado a uma construção que tem a ver com Hollywood também, que é essa ideia de que tem satanistas poderosos no mundo todo e que eles estão em cargos de poder. E daí, como eles estão em cargos de poder, eles conseguem acobertar os crimes, que é uma das coisas que as pessoas acreditavam na época mais do pânico satânico, nos anos 80. Então, assim, tem prefeitos, tem governadores, tem juízes, que são todos satanistas e praticam esses crimes, e por isso que ninguém descobre que esses crimes estão sendo praticados. A Hillary Clinton, inclusive, você lembra do Pizzagate? Sim, do Pizzagate. O Pizzagate, ele é uma reinterpretação do pânico satânico menos Satanás. Eles tiraram a parte Satanás e deixaram só o resto. O tráfico de crianças, não sei o que, a pizzaria Hillary Clinton. Todos os outros elementos estão lá. E por isso que a gente diz que o pânico satânico é um pânico moral. Porque o Pizzagate foi um pânico moral, né? Foi essa questão de que o cara atacou e tal, porque ele estava defendendo as crianças. É a mesma coisa da mamadeira de piroca. É um fenômeno muito semelhante ao da mamadeira de piroca. Que as pessoas acreditam que, não, porque... E não param para pensar que isso não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Por que alguém... Não tem por que alguém fazer isso. Não. Só que as pessoas já estão tanto... E daí isso tem a ver, assim, com... Você tá tanto dentro de uma espiral que você vai criando... Eu ouvi esses dias uma teoria que eu achei genial, que falava sobre... como alguns pesquisadores estão começando a ver que essas pessoas do QAnon e etc., elas vivem uma realidade diferente, assim, é como se fosse uma realidade de um jogo. Sabe essas pessoas que jogam demais um jogo e meio que não conseguem sair daquele mundo virtual do jogo? Sim. Então, alguns pesquisadores estão entendendo as pessoas do QAnon com o mesmo tipo de conexão, assim, no cérebro, de que eles também estão num jogo. E daí eles não conseguem mais ver a realidade, porque o jogo é muito mais interessante que a realidade. Sim. E daí isso enfim, porque é também muito tem doido. questão, imagina se você é uma pessoa... porque ninguém... Vamos falar a verdade, assim, sendo bem grosseira. Nenhuma dessas pessoas que acreditam no QAnon, elas estão saindo de Harvard. Elas não estão saindo da USP acreditando nisso. Elas não estão saindo, sabe, de Yale e acreditando nesse tipo de coisa. Tem algumas. É bem pouco. A maioria das pessoas são pessoas que elas são classe média baixa. A maioria das pessoas são pessoas que não tiveram a melhor sorte e que elas foram vendidas a ideia de que elas não tiveram a melhor sorte na vida
porque muitas delas, a maioria também é branca, elas não tiveram a melhor sorte na vida porque não é porque elas não sejam pessoas boas ou porque o capitalismo seja um sistema extremamente injusto. Não, é porque pessoas estão no poder contra elas. Imagina só, se você é uma pessoa extremamente medíocre, que nunca conseguiu viver o seu potencial e viver os seus sonhos, e que a vida inteira você achou que você merecia mais. Imagina que heroísmo, que satisfação você tem em saber que você sabe que existe uma conspiração mundial para destruir a família, estuprar crianças, e você sabe da verdade, e você vai lutar contra isso. Isso, exatamente, são pessoas que não são excluídas, mas se sentem excluídas, que tem outras questões que as impedem de ter uma vida, a gente ter, enfim, né, capitalismo. E daí, elas, esse poder de você conhecer um conhecimento secreto é muito, atrai muito, assim, tipo, vou te contar um segredo que só você, e você tem a chance de lutar contra isso, ou seja, você não porque uma coisa é você entender que o sistema capitalista é péssimo e injusto e tem coisas que a gente não consegue mudar sozinho, outra coisa é você acreditar que você pode mudar sozinho. Só que aí você vai mudar sozinho de um jeito que não faz nenhum sentido, mas tem a ver também com a questão da radicalização, né? Que tem estudos também essa ideia da radicalização, que as pessoas vão sendo radicalizadas para várias coisas, não só para ir. O pessoal fala muito por causa do Estado Islâmico, mas você tem o Daesh, mas você tem vários outros tipos de radicalização, que não é um tipo de radicalização, né? Eu conheço gente que radicalizou de outras coisas, assim, que em 4, 5 meses é surreal, assim. Uma pessoa que, cara, professor universitário, etc. Mas em 4, 5 meses, vídeo de YouTube, começou com coisas de bem-estar e de massagem e de coisa, e de repente está acreditando que torre de 5G quer acabar com... Sabe, você vai... Porque aí ela mostrou, o YouTube vai te dando coisas cada vez piores, cada vez... Ele te sugere vídeos cada vez mais de conspiração. Porque você fica mais tempo, e daí o YouTube faz mais dinheiro se você fica mais tempo, né? Você procura no YouTube, porque, tipo, em uma semana você tá radicalizado no YouTube. É surreal, assim. O algoritmo do YouTube é muito estranho, porque, tipo, se você procurou um vídeo sobre, sei lá, sobre a Anitta, no outro dia, a sua recomendação, a sua página de recomendação é só funk, é só pop, é só Anitta. Não tem mais nada. Na minha página do YouTube só tem cabelo, crossfit, drag queen e true crime. Como se eu só procurasse isso. Tudo pra... O algoritmo tá ali pra fazer a gente ficar mais tempo, né? E daí você tem isso mesmo, assim, acreditar que existe um demônio, ou acreditar que existe... Eu, assim, não tô falando quem acredita, tá? Enfim. Mas acreditar nesse grande inimigo, que é um grande inimigo terrível, e que você sabe os segredos dele, você sabe como acabar com ele, é muito mais confortável que acreditar que o mundo é caótico, a realidade é injusta e é difícil demais de viver. É muito mais legal acreditar no outro, né? Tipo, pô, muito melhor. Acho que é uma questão também, ó. Imagina que você acredita... E, de novo, gente, a vida é um caos, a vida é difícil, o mundo é injusto, então você faz da sua vida e acredita no que for melhor para você. Eu não sou mais uma ateísta pentecostal que quer converter as pessoas para o ateísmo, porque eu sei que a vida é difícil e cada um tem que acreditar naquilo que te faz melhor. Se te faz uma pessoa melhor e você não tá machucando ninguém, acredita no que você quiser. Mas eu fico pensando, se você acredita que existe um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, tudo é plano dele. E daí você tá na merda, e você tá num mundo em que coisas horríveis acontecem, você não tem como justificar a existência do seu Deus. Então, a única justificativa, a única forma de você justificar que um Deus onisciente, onipresente e onipotente existe é ser, junto com ele, existir um inimigo que está tentando fazer tudo dar errado.
Concorda? Porque se o seu Deus é onipresente, se ele é onipotente, ele é todo poderoso. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, ele sabe de todo o sofrimento humano e não faz nada, apesar de ser onipotente, ou ele não conhece todo o sofrimento humano, o que torna ele não onisciente. Faz sentido o que eu tô falando? Ou tá fazendo sentido só na minha cabeça? Não, faz sentido, mas é isso, mas tem mais complexidades no meio do caminho. Mas é isso também, assim. Inclusive, uma das questões, assim, que vários filósofos e etc., de religiões e do cristianismo, etc., sempre se debruçaram, são esses problemas, assim. Como que o Satanás tem poder? Então, uma das explicações é que existe um período de tempo que Deus permite que Satanás haja no mundo para testar a força de caráter dos seres humanos. Aí depois... Um caráter muito ruim, a nossa personalidade é uma bosta, a gente tem ansiedade, a gente não lida bem com pressão e estresse. Então... Vamos lembrar que Deus foi o cara que caiu na pilha errada e acabou com a vida de Jó, né? Porque a história de Jó é basicamente a pilha errada. Satã tá lá com Deus e fala, então, e se a gente... se você acabasse e matasse a família dele, aposto que ele não ia mais te seguir. Aí Deus, vamos ver, mata todo mundo. É tipo, não, velho, que ideia torta. Porra, Deus, como assim, sabe? Deixa o Jó em paz. Vocês não vão apostar uma corrida pra ver quem pode mais, né? Deus foi o Joselito original, tipo, calma, Joselito. Calma, take a nap. Mas e assim, na história do Jó, o adversário, né, que seria Satã, ou Shaitan, enfim, em hebraico, ele faz parte da corte celestial, ele não é tipo um inimigo. Ele é como se fosse o advogado de acusação. Ele é tipo então, um parça que tava lá no rolê e falou, Não, o papel dele... Isso, e Deus falou, é isso aí. E foi lá e Joselitou a parada toda de Jó. Mas o papel, teoricamente, de Satã é justamente questionar, é justamente ser o cara que fica dizendo, quero ver se acontecer tal coisa com ele, a fé dele é de verdade, deixa eu testar a sua fé. Então, teoricamente, nesses textos mais antigos, não existe um demônio nessa ideia de que ele é um cara maligno, ele não é um cara maligno. Ele é só o cara que tá lá pra questionar e pra testar. Ele é o cara da pilha ruim. Ele é aquele cara que quando duas pessoas começam a brigar, ele fica, eu não deixava, vixe, eu não deixava. Isso. O causão, O causão, Você fica, assim, daí você tem vários contextos e várias coisas além disso, e são 2000 anos desenvolvendo teorias, imagens e coisas para além, né? Então, assim, se o texto originalmente foi pensado para ser assim, hoje em dia ele não é mais pensado assim. Então, hoje em dia ele é entendido de outras formas. E é interessante porque nos textos mais antigos, do judaísmo e etc., você não tem uma descrição muito clara desses seres malignos, desses seres malvados, assim. Você não tem muito um tipo... com o que ele se parece, porque ninguém estava preocupado com isso não é importante. O importante é que ele é ruim, ele vai te atacar e é pra você ter medo, e você não sabe quando ele vai chegar, então não tem um imaginário, uma coisa uma descrição de imagens. Uhum. Isso vai sendo desenvolvendo mais na Idade Média, assim, que você vai começar a desenvolver como que se parece esse ser terrível, né? E ele é normalmente associado com uma coisa horrenda. E daí cada época do mundo, uma coisa horrenda significa coisas diferentes, mas em geral, uma mistura entre o animal e o humano faz muito parte, assim, de tipo, por quê? Muita gente fala, é porque eles estavam pegando e demonizando os deuses de religiões pagãs. Também, mas não é tanto isso. Assim, é porque uma coisa que é importante a gente pensar é que no passado e etc., as pessoas da igreja, elas acreditavam nessas coisas. Tipo, não é como se tivesse uma cúpula da igreja cristã, assim, que não acreditava em nada, que eles são todos ateus e eles vivem só pra manipular os outros. Eu não tô dizendo que eles não manipulam, mas assim, eles acreditam na manipulação, que é uma, né? Então, quando a ideia de muitos deuses de outras religiões foram satanizados, foram demonizados, foram.
Mas não é como se alguém tivesse sentado um dia e falado, tem uma ideia brilhante. Se a gente pegar esse Deus aqui, falar que ele é o demônio, vai super... É um processo que ocorre ao longo de, 100 anos. Em 100 anos muda a visão desse Deus para uma coisa ruim. Então, essas coisas, culturalmente, elas são muito complexas e muito devagar, às vezes, assim. Não é uma coisa que vira da noite pro dia. Hoje em dia, muitas dessas viram mais rápido, porque daí tem filme, TV, etc. Você vê mais rápido isso. Mas, então você tem, assim, muito da ideia de ser um humano e um animal é porque isso é uma coisa assustadora, isso não é uma coisa natural. Você não vê humanos com cascos, você não vê... E por mais que hoje em dia a gente fala, pode ser legal e tal, mas é uma parada bizarra, é uma parada assustadora. Então é isso que a imagem evoca, mais do que muitas vezes esses desenhos de demônios mais antigos, da Idade Média e tal, eles não estão necessariamente desenhando pra, tipo, foi assim que eu sonhei, ele era desse jeito. É muito mais, olha essa parada horrível. Parada horrível, para você olhar e identificar instantaneamente que aquilo é uma coisa terrível da qual você tem que ter medo. E daí, por isso que você vai tendo essa construção. E, claro, daí isso vai calcificando no nosso imaginário, assim, que é um cara com chifre, rabo, olha aí as características animalescas, né? Então tem chifre, tem rabo, tem casco, tem asa às vezes. Aí, em algum momento, o vermelho vai ganhando mais como cor. Por muito tempo, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, especialmente na Ilha da Grã-Bretanha, era mais comum o desenho dele verde, porque o verde tinha a ver com decomposição, com uma coisa morta. Então tinha por muito tempo uma coisa do demônio mais verde, aí depois ele passa a ficar mais vermelho. Tem lugares que ele vai ser amarelo por um tempo. Enfim, você tem cores variam aí. E só que pra gente mesmo, assim, a gente que vive hoje em dia e tal, você tem todas essas referências, e daí o Anton LaVey começa a usar várias delas, e daí os filmes começam a usar várias delas. E daí é interessante, porque se você vê os filmes mais antigos, o próprio Nosferatu, aquele filme dos anos 20, que é muito legal. O Drácula de Nosferatu, ele é muito diferente do Drácula de Bram Stoker, que é feito muito depois. O Drácula de Nosferatu é um senhorzinho careca. Sim, daí... parece o tio Chico, né? Mas o tio Chico com, tipo, sei lá, numa dieta restritiva, sabe? E pra gente, hoje em dia, você olha aquele Drácula, tipo, o tiozinho careca, magrelo, você não tem medo. Não, parece que ele vai quebrar. Então, pra gente, hoje em dia, não faria sentido um outro. Só que é possível que nos anos 20, se eles colocassem uma coisa que pra gente dá medo hoje, não fizesse sentido. Então, essa coisa de imagem, ela varia muito. Tem muito a ver com essa coisa de reconhecimento de símbolo, assim, do tipo, a gente vê uma maçã mordidinha hoje, a gente sabe do que é, porque a gente tá acostumado com o símbolo, né? Mas... Exato. Aí você vê, sei lá, há 30, 40 anos atrás, alguém fosse ver o mesmo símbolo, não faria nenhum sentido. Então, essa questão de imagem tem muito a ver com isso. E, claro, os demônios acabaram solidificando imagens por causa muito de filmes que ficaram famosos. Então, por causa do Exorcista, tem muita ideia de que alguém possuído vomita verde, gira a cabeça. Esses são sinais de que a pessoa está possuída, fala com a voz de outro jeito. Aprende latim. Isso. ou, sei lá, tipo, outros filmes de demônio. Que Pazuzu é um demônio, que nem faz sentido que não é, porque ele é uma figura mais complexa, né? Ele é tipo... O Pazuzu, ele é o ser, talvez uma divindade que é responsável, entre outras coisas, pelos ventos pestilentos. Então ele pode ser bom ou pode ser ruim. Porque assim, se ele sopra um vento pestilento na sua cidade, todo mundo morre, é ruim. Se ele sopra o vento pestilento no exército que tá te atacando, é bom. Logo, ele não é tipo um cara necessariamente ruim. Ele é só um cara que tá aí. Não é engraçado pensar, tipo, ele é o cara dos ventos pestilentos. É tipo, é tão específico. Falou em vento pestilento. Eu adoro a expressão vento pestilento. E assim, agora quer ver uma parada bizarra? A Covid transmite pelo ar, certo?
Olha, E o ventos Pazu- pestilentos. São ventos pestilentos. E quem que era o cara que estava espalhando ventos pestilentos no Ministério da Saúde? O Pazuzu. O Pazuzu. Inclusive, é a primeira vez que eu vi chamarem de Pazu, eu falei, não faz sentido. Aí depois eu parei e falei, não faz. Gente, olha os faz todo ventos. sentido. Gente, ele trouxe os ventos pestilentos. Ai, ai. Mas é assim, então, algumas coisas vão sendo, tipo, tem que falar latim. O que, se a gente pensar em demônios mais antigos, não faz sentido falar latim, porque latim fica mais como língua da igreja cristã a partir do século III ali, né? Depois da Era Comum. Precisam de uma língua antiga, que seja uma língua que não existe. Pode ser aramaico. Isso, É, aramaico seja, porque é antigo, ninguém mais fala, então fica uma coisa exótica. Essa imagem, né? Por sinal, aí o latim, eu falo, pô, mas a galera fala latim, gente. Sei lá, aramaico realmente... Não, tem gente que fala aramaico também. Existe uma pequena população no mundo hoje em dia que fala aramaico, então... Mas eu entendo. Eu não sei se é impressão minha, mas eu fiquei... Pra mim, dos últimos, 10 anos pra cá, tem bem mais essa tendência de representarem o capiroto como sendo uma pessoa extremamente bonita. Sim. É tipo naquela série Lucifer, que todo mundo agora quer foder o capiroto. Mas também... Veja, como julgar? Né? Não julgo, porque olha... Eu, inclusive, faria. Mas é que... Mas eu nem pensei no caso do Lucifer, eu pensei, tipo... Lembra aquele filme que é Elizabeth Hurley, que é o demônio? Que o cara vende a alma? E até em Sabrina, da Netflix. Também, né? Não. Advogado do Diabo. Advogado do Diabo é o Al Pacino. Mas não é... Quem que é o diabo? Não é no Advogado do Diabo é o Pacino. Esse da Elizabeth Hurley, ela é o diabo. Que é endiabrado o nome. É, isso. Então, pois tem um pouco isso também, assim. Então, é uma outra visão de que o demônio, ele se disfarça para te seduzir, pra te tentar, né? Então, isso. Que é uma das questões, assim. E daí a gente tem todas as coisas. O demônio é feminino, ele é uma mulher, ou ele é um cara, ou ele é um ser andrógeno. No caso do seriado do Lúcifer, por exemplo, eles puxam muito para a ideia de que o demônio ele faz tudo o que é considerado imoral pelas pessoas da Terra, né? Assim, então, faz orgia e é muito livre, enfim. Mas tem muito essa coisa, então, de sempre subverter a lógica do que é. Só que, ao mesmo tempo, o Lúcifer do seriado, ele é um cara legal, né? Ele é um cara legal. Melhor pessoa, ele não mente nunca, ele tá sempre de bom humor. Ele consegue beber e não ficar muito louco. Mas, gente, se você pensa em quantas pessoas o demônio matou e em quantas pessoas Deus matou na Bíblia. Deus literalmente encheu a terra inteira de água, só porque ele não gostou da gente. E foi ele que criou a gente. Vai fazer isso com seu filho, pra você ver o que acontece com você. Não pode. Não pode, não tô dando conselho, gente. Alerta, contém ironia. Assim, a gente... Eu sempre falo, gente, se Lúcifer é responsável por fazer, tudo bem, Lúcifer é o inimigo de Deus, Deus não é uma pessoa extremamente maravilhosa na Bíblia. Então, às vezes, Lúcifer fez muito pouco. Se você... Ele só... teve um demônio aí o que a gente falou no começo, que se apaixonou e foi espantado pelo fedor do peixe. Tipo, se ele soltou o fedor, ele vai embora. Tudo bem. Não, ele matou 7 caras. Ele matou 7 caras, é verdade. Mas 7 caras. Pensa na Arca do Noé. Morreu todo mundo no dilúvio. Todo mundo no dilúvio. Daí depois Deus foi lá e, ele não gostava de Jericó. Daí ele mandou Josué... Teve Sodoma e Gomorra também. Que pegaram... Ele destruiu, cometeu um genocídio em Jericó. E tá tudo bem. E ninguém fala disso. Ninguém fala, gente, talvez, só talvez, Deus seja o problema. A militância atingiu um outro nível. Sabe quando uma pessoa fala assim, eu odeio drama, mas ela é o drama da parada? Ela pessoa, né? Ela que tá sempre procurando briga, fazendo barraco, fazendo cena, dela ficar, eu odeio fofoca, eu odeio drama. Então, Deus é essa pessoa.
É aquela pessoa que fala, eu odeio drama, mas quem faz as coisas tudo na Bíblia é ele. Tá todo mundo de boa. E ele tá lá, tá dando cu? Vou matar todo mundo. Calma. É um cara muito preocupado com as coisas que não importam, né? Não sei, gente, fica o questionamento, entendeu? Fica a meditação. Talvez Deus seja a pessoa que esteja causando todo esse drama. Talvez Deus seja meio abusivo, né? Segundo a Bíblia, pelo que eu me lembro da escolinha dominical, não era ótimo. Mas é que, como o pessoal diz que o Deus do Antigo Testamento, o bicho é bem mais vingativo e malvado. O Novo Testamento, ele é mais tranquilo, assim. Foi o rebranding dele. Ele Pensa, tipo, 7 pragas do Egito. A galera do Egito se fudeu muito na mão dele. Daí chegou no Novo Testamento, não, dessa vez eu só vou matar meu filho. Calma. Dessa vez eu vou matar só uma pessoa. E vou fazer ele o mártir. Não, dessa vez eu vou deixar matarem ele e eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar olhando. Ai. Mas Renata, assim. Tinha mais perguntas, não tinha? Mas ela respondeu a maioria, mas que ela é tão articulada que ela foi respondendo enquanto ela contava a história. Não, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre exorcismos, a gente não chegou nesse tópico ainda. E é um tema que interessa a Natália. A gente vai querer fazer mais pra frente um especial sobre botched exorcisms. Esse mês de outubro eu quero fazer pelo menos um episódio sobre alguns exorcismos que eu conheço que deram muito errado e que, tipo, não tinham absolutamente nada a ver com o capiroto. E eu queria muito perguntar, tipo, o quão verdadeiro existe, tipo, de onde surgiu essa ideia de que o demônio pode possuir uma pessoa, porque tudo bem, a gente sabe do básico, a pessoa às vezes tem esquizofrenia, ela tem alguma doença mental, a gente não entende, a gente fala que ela tá possuída pelo demônio e faz coisas horríveis com ela. E na verdade ela precisava de uns Xanax. Mas o quão como é que é o nome da palavra? O quão verdadeiro é isso nas culturas, o quão... por que isso nasceu, da onde que isso veio e qual que é... Não sei, tipo, eu não sei mais o que eu tô perguntando. Então, assim, na antiguidade, uma coisa que é bem importante a gente perceber é que na antiguidade todas as doenças tinham um fundo maligno. Então, assim, qualquer doença que você tenha, aquela doença existe por causa de uma influência maligna na sua vida. Tanto é que a gente falou aí do cara dos ventos pestilentos. A gente tem, por exemplo, ali no Crescente Fértil, né, que a gente chama também de Antigo Oriente Próximo, etc. Ali pelo século IV, V, a gente encontra muitos cumbucas mágicas. São os magic balls. Cumbucas mágicas. Eu adoro cumbucas mágicas. Elas são ótimas. E por sinal, eu falo cumbuca porque se tem uma palavra incrível em português, porque eu não vou usar cumbuca, inglês. Sim! O Billy da Cumbuca. Aí... episódio do Billy da Cumbuca. As cumbucas mágicas, elas são elas costumam ter uma inscrição em espiral e muitas vezes um desenho de um demônio no meio. E elas a maior parte delas foi encontrada, tipo, embaixo de casas. Então, provavelmente as pessoas enterravam elas, tipo, na porta de entrada ou alguma coisa assim. Essas cumbucas, elas são normalmente, boa parte delas é do tipo, contra o demônio da dor de dente que tá atrapalhando tal pessoa. Contra o demônio da dor de cabeça que tá atrapalhando tal pessoa. Então, o exorcismo, diferente dessa visão de exorcismo total, que tem muito a ver com o filme do Exorcista, etc., essa visão de que você é efetivamente possuído pelo demônio, é muito mais seres malignos te influenciam. E quando o ser maligno está te influenciando, ele acaba com a sua vida. Por exemplo, ele te dá dor de cabeça, ou ele faz o seu parto ser mais perigoso e você morrer de parto, ou ele faz você ter alguma outra... Enfim, doenças em geral eram consideradas coisas malignas. Então, você tinha essa, só que... Então, nessa época é muito... A gente está falando de mais de 2.000 anos atrás, né? Ou 2.000 anos e pouco. Não quer dizer que as pessoas acreditavam que era simplesmente ter uma cumbuca embaixo da casa que significa que o mal foi embora. Não é assim. É tipo, você coloca a cumbuca embaixo da casa e arranca o dente, por exemplo. Porque
Porque as duas coisas são necessárias. É uma visão de mundo diferente da nossa, que a gente separa esses dois mundos, um mundo espiritual e um mundo coisa. É uma visão de mundo em que essas coisas são mais interligadas. Então, não adianta, por exemplo, se você só arrancar o dente, é possível que o demônio do dente podre te ataque outro dente. Então, você tem que exorcizar ele. Você tem que, tipo, garantir que ele não vai mais estar lá. Então, você tem que fazer as duas coisas juntas, né? E então você tem uma longa tradição dessa associação de doença com o mal. Então você tem várias... seriam pequenos exorcismos, enfim, para manter essas influências malignas longe. Além disso, a própria oração, né? Assim, a ideia sempre... imagina que você acredita num mundo onde você está sempre em perigo, porque sempre tem seres malignos tentando te atacar. Então você precisa se manter sempre protegido, você precisa fazer coisas para se manter sempre protegido. Então, sei lá, usar um crucifixo, ou rezar, ou enfim, várias outras coisas que eram feitas. Então você tem essa questão. Em raras questões, e realmente era raro, você tem esses casos de pessoas com alguma esquizofrenia ou alguma coisa, mas os casos em que algumas doenças foram confundidas... É difícil falar confundidas com possessão demoníaca, porque a possessão demoníaca e a doença eram consideradas a mesma coisa. Então, pra gente, confundido só é uma visão da gente, né? Então, tiveram pessoas que foram muito torturadas, etc., tem que expulsar o demônio, mas não necessariamente porque aquele comportamento é visto como demoníaco, mas sim porque o demônio que tá causando aquele comportamento na pessoa. Então, é tipo pra salvar a pessoa. Isso, claro, vai piorando, e daí a gente tem que entender sempre todos os outros contextos junto, assim. Então, você tem misoginia, você tem o medo do outro, você tem o ódio do estrangeiro. Tudo isso tem que ser considerado, nunca é uma coisa só, né? Então, assim, se uma mulher passou por tal, tá, tudo bem. Qual é a sociedade que ela tá? Cada caso é muito, cada caso um caso. E daí isso vai sendo assim. Aí a gente chega lá... Daí a gente tem o período da Inquisição, já não é Idade Média, já é Idade Moderna. Eu gosto de lembrar que a Inquisição é uma invenção da Idade Moderna, não da Idade Média. Porque as pessoas ficam nessa de... É um pensamento muito medieval. Eu falo, não tem nada de medieval esse pensamento, gente. No máximo moderno. Que coisa de falar que o pensamento é medieval. O pessoal da Idade Média era bem mais legal. Inclusive, eles nem eram cristãos, porque o cristianismo demorou muito para pegar, assim, durante a Idade Média, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem da escola, né? Porque a gente estuda muito próximo as duas coisas, eu acho, em aula de história. E ainda tinha muito a coisa da Idade das Trevas. Sim. E que não é verdade. Mas, enfim. Interessante. Bom saber. Você tem, então, uma questão da Inquisição que é complexa, é que as pessoas... Não estou dizendo que não tinha gente sádica na Inquisição, porque tinha, tá, gente? Não estou defendendo, só para deixar bem claro. Mas, assim... Existia uma crença em vários lugares que as pessoas só falavam a verdade sobre tortura. O que é uma crença burra, porque obviamente as pessoas não falam a verdade sobre tortura. Mas assim, vou dizer que tem uma certa sociedade atual que continua achando que se torturar as pessoas, eles vão saber as coisas mais rápido. Já foi provado mais de uma vez que não vão, né? Mas... Não. É assim, né? Um certo Estados Unidos que tem essa ideia de, não, torturar as pessoas aqui para descobrir o plano do terrorismo, então você não vai. Bom, enfim. Ou no Brasil também... Mas, então, você tinha essa ideia. Então, muitas vezes, no processo da Inquisição, as pessoas eram torturadas para que elas pudessem admitir a verdade, porque às vezes nem elas sabiam que elas tinham feito um acordo com o demônio. Então, elas tinham que ser... Porque eles acreditavam que eles estavam salvando aquelas almas. Enfim, então tem todo esse contexto. Você tem, sim, muitas doenças que foram tratadas só com exorcismo por muito tempo. E isso tem a ver também com a evolução da história da medicina e etc, etc. Não só a igreja, outras formas, o que era científico também, né, causou muitas barbaridades contra as pessoas, né, em nome do que era ciência, etc. E daí a gente chega no século XX, assim, final do século XIX e começo do século XX. E você tem alguns casos que vão ficar muito famosos que tem a ver com exorcismo. O tal que virou o filme do exorcismo da Emily Rose e tal, que é um dos mais famosos. E aquele caso é um dos casos que tem uma... Assim, naquela época, a Igreja Católica, especialmente, já era muito cuidadosa com isso. Em geral, a Igreja Católica tem o quê? Eles costumam ter um padre que é o exorcista responsável por uma região.
Nunca é todo padre que pode lidar com isso. Sempre é um cara que é o responsável, ele tem um treinamento específico. Hoje em dia, a maior parte dessas pessoas é formada em psicologia também. E você falar com eles, eles vão falar coisas do tipo, não, 99% dos casos a gente manda pra terapia, vai pra terapia, vai pra terapia, vai pra terapia. E eles falam muito também essa questão de que a influência demoníaca, ela não é uma influência necessariamente de tomar o seu corpo todo, é uma influência pequena, então é o que faz você, é o que te tenta beber e te torna um alcoólatra, entendeu? Então você precisa de um exorcismo para tirar essa influência, mas não quer dizer que você, tipo, vire a cabeça, fale em línguas, nada do tipo. São pequenos exorcismos, digamos assim. Mas a Igreja Católica, em geral, por conta das besteiras que rolou, eles são muito cuidadosos em dizer o que seria um exorcismo ou não. O próprio filme do Exorcista mostra bem isso, assim, que não só que o padre tá numa crise de coisa, mas tem todo um... Eles falam, não, vai no médico primeiro, não, tem que ver isso no médico primeiro, não, né? Parte do filme no médico. Porque não para ele, porque eles têm essa coisa. Mas em várias igrejas neopentecostais, o exorcismo acaba passando mais como essa coisa de espetáculo, né? Então você tem... E também porque essas igrejas não tiveram tanto problema quanto a Igreja Católica teve. A Igreja Católica, hoje em dia, eles preferem não ter problema. A verdade é essa, tipo, pra que eles vão... Eles acreditam piamente na influência do diabo e dos demônios no mundo. Tipo, eles falam, não, o diabo existe, demônios existem, eles atacam as pessoas. Mas eles têm muito esse rolê de, tipo, sabe essas piadas que o pessoal fala, cara, por que o diabo tá aqui influenciando tal pessoa a fazer tal... Por que ele vai tomar o corpo do seu Zezé e não, sei lá, do presidente dos Estados Unidos? Aí daí ele foi lá e tomou o corpo do presidente dos Estados Unidos, né? Esse argumento parou de valer. Mas, então assim, a Igreja Católica costuma ter uma visão mais, eles são mais certinhos em, tipo, nem tudo é exorcismo, não vamos fazer isso o tempo todo. Outras religiões, especialmente neopentecostais, não. Elas vão trazer mais essa visão antiga de que, essa pessoa está possuída, temos que fazer algo para tirar o demônio. Daí vão... É tudo muito... É bem complexo, porque esses casos, especialmente os casos que são mais... O próprio caso do filme da Emily Rose, ela vem de um contexto muito complexo, de uma família que já não é uma família normal, uma família que ignora coisas que a própria igreja fala para eles fazerem, eles ignoram. A própria igreja fala que não é para fazer uma coisa, eles vão lá e fazem. Então, tem um radicalismo já das próprias famílias, assim, né, nesses casos, esses casos que dão muito ruim, assim. E por isso que a própria os católicos têm mais esse cuidado. Os evangélicos nem tanto. Os neopentecostais têm muito essa coisa do exorcismo como essa coisa, esse show na igreja e todo mundo fica possuído junto, e daí tem um pouco essa... Eu estava estudando isso sobre exorcismo esses dias. Eu estava escrevendo um artigo e daí eu estava estudando justamente sobre isso, sobre alguns pesquisadores que trabalham com exorcismos na Argentina e no Brasil, e enfim. E como tem muito a ver também, muitas vezes, uns exorcismos frequentes e que são feitos, sei lá, toda semana você tem que fazer, são sempre coisas muito demoradas, mas tem a ver com um senso de comunidade para as pessoas. Tipo, você se sente parte de alguma coisa. Enfim, é a desestruturação da sociedade capitalista que leva as pessoas a procurar exorcistas. Mas é porque eu acho que é complicado demais, porque nada social se resume a uma coisa A ou B, né? Mas eu gosto de trazer esse passado dos exorcismos e essa ideia que se tinha da doença relacionada ao demônio, porque isso é relido em alguns lugares, e tem algumas igrejas que vão usar isso, do tipo, então assim, e quando eu falo doença, é bem prático mesmo, tipo, câncer é demônio, ou sei lá, então você não precisa de tratamento de câncer, você precisa de um exorcismo. Isso é uma loucura, né? Tipo, não é para ser feito isso. Mas existem lugares que vão, porque daí vai falar da cura milagrosa, do óleo de não sei o quê, do não sei o quê de não sei o quê. Então, isso é perigoso. E, bom, na lei brasileira isso é considerado charlatanismo, né? Inclusive, é um crime.
mas ainda acontece. Nos Estados Unidos acontece bem mais, assim, eu acho que a gente tem mais casos, inclusive, de exorcismo muito doidos nos Estados Unidos, inclusive vários que a gente nem sabe que aconteceram. Uhum. Exorcizar a pessoa que é... porque a pessoa ele é gay, ou ela é lésbica, ou é bi, vamos exorcizar. Isso também acontece ainda nos campos, nos lugares, assim, é terrível. Mas não tem tanto... É muito mais uma desculpa para um pânico moral do que qualquer outra coisa, né? Não, é muito mais vamos usar a palavra exorcismo e vá de retro e etc. para tirar, assim. Uma das coisas que eu mais trabalho é com exorcismo. E por isso que eu falo um monte sobre o tema, porque eu acho muito fascinante, assim, a ideia. Mas, ao mesmo tempo, então... E daí que é essa coisa muito diferente, né? Uma coisa é pensar o exorcismo há 2000 anos atrás, numa sociedade, daí a gente pode pensar em todos esses outros contextos. Outra coisa é pensar hoje em dia uma pessoa ser negada o cuidado médico porque um exorcismo vai ser feito. Isso é só um absurdo, né? Não tem nem como, não existe, não dá para relativizar, né? Tem coisas que não tem como relativizar, assim. O que eu vejo, e não 100%, a Igreja Católica tem um curso de exorcismo todo ano. Eu morro de vontade de ver se eu consigo ir fazer um dia. Mas é que eu não sei se ele é um curso... Porque boa parte dos acadêmicos que estudam religião são religiosos. E isso é uma coisa muito interessante, estranha, e eu às vezes assusto quando eu chego em conferência, eu tô na conferência, assim. Aí eu falo, nossa, por que tem um padre aqui? Porque eu tô numa conferência de estudos bíblicos. Talvez por isso tem um padre aqui. Mas, assim, então... Boa parte das igrejas tem pessoas que, nada do que eu falei ou do que eu falo, o pessoal, os religiosos costumam achar controverso, ou quando eu falo que eu estudo demônio, ninguém se assusta, porque é um tema como qualquer outro para a comunidade acadêmica, tipo, tá, eu estudo anjo, eu estudo, sei lá, eu estudo Jó, eu estudo o texto tal de Mateus, mesma coisa, assim. Então eu fico curiosa para saber, porque eu acho que esse curso do Vaticano ele deve ser também nesse esquema mais acadêmico do que devocional, assim, né? Mais a parte teórica. A parte teórica. Eu sei muito de teoria sobre exorcismo, não sei fazer exorcismo por motivos de... E assim, a maior parte eu já li várias entrevistas de padres exorcistas, eu acho muito interessante, assim, né? E tem mais entrevista de padre exorcista do que de outras religiões, às vezes. Mas a maior parte de todas as entrevistas que eu já li, eles vão falar exatamente isso. Mais de 90% dos casos não são relacionados com demônio, que é uma coisa que a igreja mudou justamente por causa desses casos, né? E eles vão falar muito dessa coisa de que a influência do demônio é que normalmente é muito mais uma influência do que uma possessão, né? Então, tipo... Ele influencia áreas da sua vida, ele te influencia a fazer coisas ruins e a tomar decisões péssimas, mas não necessariamente ele toma o seu corpo. Porque teoricamente é difícil. Eu sempre achei muito estranho uma coisa que eu observo já faz muito tempo. Eu cresci na igreja evangélica, na igreja pentecostal mesmo, aquela que você tá no culto e o pessoal começa a falar em línguas e daí do nada alguém tá falando numa língua muito estranha e a pessoa tá endemoniada e ela é levada pra salinha onde o pastor vai orar por ela ou vai dar uns Xanax pra ela. Mas Xanax é foda. alguma coisa vai acontecer com ela. Mas, tipo, eu sempre... Depois que eu saí da igreja, com 14 anos eu deixei a igreja, eu não fui mais nos cultos, eu achava um absurdo porque eu meio que entendi que aquilo não era pra mim. E daí eu sempre achei muito estranho, comecei a questionar que as pessoas, tipo, os católicos, eles se afastam muito dessa ideia de exorcismo e de possessão hoje em dia, porque eles sabem melhor eles sabem coisas melhores. Os judeus existe no judaísmo alguma mitologia, eu não sei se é a palavra certa, mitologia. Jesus era teoricamente um grande exorcista, né? No judaísmo também existem relatos de exorcismo judeu, esse tipo de coisa, mas é uma coisa que não é tão presente no dia a dia deles. E você fala com um católico, o católico não tá tão preocupado com o demônio. Você fala com um judeu, ele não tá tão preocupado com o demônio, não tá nem aí. Você fala com um muçulmano, ele tá
nada preocupado com o demônio. Ele nem sabe, ele tá tipo, do que tá falando? Ele, tipo, as religiões, elas são tão voltadas para a Deus e para Deus, para a espiritualidade, para o senso de comunidade. E daí tem a igreja evangélica, que é tipo, para mim, se você falar com qualquer quase um evangélico, culto ao demônio, né? ele faz um demônio. E, tipo, pra mim, isso eu questionava muito isso, que você já percebeu que todo culto evangélico tem alguém pentecostal, obviamente, tem uma pessoa endemoniada que tem que ser levada pelos ombreiros da igreja para um outro lugar porque ela tá se debatendo e gritando e tendo um escarcéu. E daí eu fico pensando, será que essas pessoas todas são contratadas, essas pessoas são atores, ou elas estão influenciadas, ou simplesmente o fato de você crescer numa igreja e você estar numa igreja que fala tanto do demônio, que fala tanto do inimigo, que fala tanto dessa presença tão real na sua vida, sabe? Que você tem que o tempo todo lutar contra essa pessoa que tá tentando destruir tudo que você é e o que você sente e tá tentando te influenciar e te atacar e te tentar o tempo todo. Essa presença do demônio na igreja evangélica, ela é tão real que eu acho que quando uma pessoa surta, ela provavelmente, é isso que o surto dela é falar que ela tá endemoniada, é ela realmente acreditar que o que tá acontecendo com ela, ou realmente ter uma alucinação com o demônio, porque essa é a presença que ela tem, a presença muito forte na vida dela, daquela imagem, né, de toda essa imagem que a gente tem de filmes e de cultos e tudo mais, porque isso não aconteceria com um católico. Tipo, um católico, ele vai surtar, ele vai pensar em tudo, menos no demônio. Ele espera pra surtar depois da missa. Depois que a missa acabou é que ele se manifesta. Isso. Ele tá, tipo, de boa. Ficar surtando na missa, não. Não, que deselegante. E tanto é que, assim, para um católico ser reconhecido como, tipo, essa pessoa está endemoniada, é um processo muito longo. Você precisa de muitos especialistas, aí você precisa de laudos de psiquiatras e de psicólogos e de não sei o quê. Jamais você vai entrar numa igreja assim e vai ter uma pessoa endemoniada por aí. E que alguém só vai pôr a mão e exorcizar ela no meio do rolê, né? Sem autorização de... Missa católica, ela é toda, tipo, você tem que ficar em pé, você tem que ajoelhar, você tem que sentar, você tem que ficar em pé, você tem que ajoelhar. Se você estiver endemoniada, você vai perder, você vai se perder, você não vai conseguir acompanhar o ritual. E daí o padre fala uma coisa e você responde outra, e daí ele fala uma coisa e você fala, ei, e daí então você não pode se perder. Se você estiver endemoniado, você vai se perder. Não, e eu acho que assim, uma coisa que você falou como eu comecei a ler mais dessa parte contemporânea não tem muito tempo, assim, né? Meu foco sempre mais na antiguidade. Mas tem muito a ver, assim, com a questão do que o pessoal chama também de êxtase religioso, desse estado alterado de consciência, que você não precisa necessariamente de dorgas para alcançar estados alterados de consciência. Oração é uma forma de alcançar. E daí tem som, esses estímulos, eles podem te levar para um estado. Então, assim, eu penso que deve ter gente contratada também, mas eu acho que a grande maioria é gente que acredita. E você acreditar é muito potente para o cérebro, né? Você acreditar tão profundamente naquela parada, assim. Você acreditar como você tá num lugar em que existem 100 pessoas que acreditam naquilo e tem uma música linda tocando e as pessoas estão cantando, batendo palma e falando em línguas e você entra naquele, tipo... seria difícil você ficar indiferente a tudo aquilo se você realmente acredita naquilo. É uma experiência catártica, né? É uma catarse. É uma catarse, é um momento coletivo, e daí a parte de estar endemoniado, etc., faz parte desse momento coletivo. Faz parte alguém passar por isso, faz parte alguém... E daí é tão louco, eu acho muito assim, fascinante como... E daí eles pegam e falam mal de religiões de matriz africana, e eu falo, mas gente, o ritual de vocês em algumas coisas parece, vocês ficam... Essa coisa de falar em línguas, eu fico, gente, mas tipo, é como se vocês atuassem, que vocês veem... Enfim, mas eu acho que tem um pouco... Daí a gente volta um pouco naquela coisa a pessoa que se sente, pô, é uma vida desgraçada, tudo tá errado. Você trabalha, sai de casa às 5 da manhã e volta às 11 da noite trabalhando. E leva porrada do mundo o tempo todo. E daí, tipo, você tem um ambiente onde as pessoas falam, eu te entendo. Você não é culpado disso. E é uma influência demoníaca que está em você. Então,
é agradável, né? Ajuda a consolar, é um consolo, assim. E daí, claro, né? Enfim. Mas eu entendo totalmente, assim. Tem os vários vão formando novos exorcistas, né? E daí o exorcismo passa a ser uma das principais atividades que essas comunidades se organizam em volta, assim. E não é só no Brasil, viu? Eu estava lendo um artigo justamente sobre exorcismos na Argentina. Então, com muito semelhante, em processos muito semelhantes. E é justamente isso, assim, esse momento catártico da igreja toda cantar, e daí alguém vai se coisar, e daí ali você vai provar na hora o poder da fé, porque aquela pessoa vai ser recuperada na hora. E daí isso faz parte desse... quem não lembra também da gente ver essas cartazes de tal pessoa que voltou dos mortos por causa da fé, e daí ela vai dar o testemunho hoje na igreja. Ou a pessoa que era bruxa e se arrependeu dos seus pactos com o diabo. Enfim. Eu já vi um cara que a chamada da matéria era: fulano fica com apenas uma célula no corpo. E é milagrosamente curado. Já pensou? Ele é unicelular, ele é o quê, gente? E tem a foto do tiozinho lá que se curou. Ele se curou de ter uma célula só no corpo, e vocês rindo da cara. E a gente aqui rindo sobre isso. É sobre isso. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto que eu acho extremamente importante para a cultura do Brasil, que a gente toque nesse assunto. Eu não podia deixar de perguntar, em nome dos milhões de brasileiros que um dia vão ouvir esse podcast. A boneca da Xuxa, ela era possuída. Ela era possuída, né? E o fofão? Dedo, pá, me diga, ela era possuída, ela matou aquela criança ou não? E o fofão, tinha uma faca dentro dele que ele te matava? Possuído também. Gente, eu que nunca tive esses bichos na minha vida. Eu nunca tive também. Eu nunca tive dinheiro pra essas coisas, não. Eu nem tive medo deles. Na minha casa só entrava os do Paraguai. Nunca foi um risco ter boneca da Xuxa na minha casa. Por sorte, você viu? Vocês estão aí livres de demônios e nem sabem porque. Agradecer aqui. Ai, gente, mas aí, tem mais perguntas, Schmidt? Vamos ver. Eu acho que a gente falou de tudo que eu tinha de... não, recomendação de leitura. O que você recomendaria para ouvintes que estejam interessados em conhecer mais, em começar a estudar essa parte? Eu vou recomendar um livro que não tem... assim, que ele é um livro mais sobre a antiguidade do que sobre o período atual, mas que eu acho ele agradável de ler, e ele deixa a gente entender muito sobre... Bom, o nome do livro é Cosmos, Caos e o Mundo que Virá. Tem em português e ele foi traduzido, né, para o português. Ele é um livro que ele traz muito a ideia dessas religiões da antiguidade, como que elas foram se conectando, e a ideia de inferno, de onde vem a ideia de inferno, a ideia de demônio, a ideia dualista... no Egito, como aparecia isso, no zoroastrismo, como isso aparecia, como que isso vai sendo adaptado para o cristianismo. E é um livro de historiador e tal, então ele é bem interessante nessa questão, assim. A gente não tem muitos livros publicados sobre o tema de demonologia, assim, você tem mais artigos do que livros. Se alguém está mais interessado em ir mais academicamente, a minha dica é sempre você vai lá no Google Scholar, né, o Google acadêmico, e procura lá, não procura no Google normal, procura no Google acadêmico, que daí você vai ter acesso, tem muita coisa online de graça, especialmente em português, as revistas brasileiras costumam publicar sem custos, né? E você tem artigo de 10 páginas, não são coisas tão longas assim, 10, 15 páginas sobre esses temas. Eu acho que essas seriam, assim, tem podcasts interessantes para ouvir. Claro, o livro do caso Evandro, que esse é meio batido, né? Mas o Ivan trabalhou muito com essa questão do pânico satânico. Tem alguns episódios que a gente já gravou junto sobre esse tema. Tem episódio de pânico satânico lá no Mundo Freak Confidencial, que é um dos podcasts que eu participo. Já aproveito e faço jabá junto. Venda seu peixe! Venda. Mais. Se vocês quiserem me ouvir mais, né? Dá para me ouvir. Eu participo com frequência no Mundo Freak Confidencial, falando dessas coisas freaks. E também no Dragões de Garagem, que é um podcast de ciências.
Demônios também podem ser ciências, podem. Basicamente, o Dragões de Garagem é um podcast de ciência que acredita que ciência, basicamente, a gente estende o termo ciência para todos os conteúdos estudados em universidade, praticamente, conteúdo acadêmico. Então, a gente não fica preso só nas exatas, enfim. Dá para me ouvir por lá também. Eu tenho um Twitter, @tupaguerra. Eu tento postar coisas de história e etc. Esse ano tá sendo muito pesado para mim, então eu tô com pouca energia pra tá cansada. A gente te entende. 100% dos nossos ouvintes estão na mesma situação e te entendem. Pois é. Foi um ano de muitas perdas pessoais, eu perdi muitas pessoas queridas, e daí a minha energia não tô tendo tanta energia para atualizar o Twitter do jeito que eu gostaria, assim. Então eu tinha até começado ano passado um canal de YouTube, mas tipo, tem pouquíssimos vídeos lá e eu tenho um monte de vídeo gravado que eu não dei o tempo de editar, enfim, essa vida, assim. A vida acontece. A vida de ditadura. Mas qualquer coisa, assim, Instagram, Twitter, etc., @tupaguerra. Eu tendo a tentar responder as pessoas. Às vezes eu esqueço, especialmente quando a pergunta no Instagram vai lá para aquela caixa perdida, mas eu tento responder. Eu acho que é isso, principalmente. Ai, gente, bom. Nossa, eu amei. Eu tô me sentindo muito mais sábia agora, e eu amei ventos pestilentos, vou usar ventos pestilentos no meu dia. Não sei como, mas vou usar no meu dia a dia de algum jeito. Sim. Com certeza. E cumbuca mágica? Cumbuca do demônio. Isso, cumbuca mágica. Cumbuca mágica é uma palavra que eu também vou aderir. Inclusive, vocês jogarem na internet Magic Bowl, porque daí é em inglês, né? Vocês encontram imagens das cumbucas mágicas. E sério, os demônios, eles são tão bonitinhos, alguns dos demônios desenhados. É mesmo? Deixa eu ver, aqui, achei um. Peraí, vou mandar pra vocês Nos mande. Gente, o que links. É errado que veio um negócio de arroz, feijão com ovo aqui. Obviamente, do demônio, arroz com ovo. É isso que você tá me dizendo? Eu mandei um link que tem uma cumbuca mágica, pra vocês verem. Ai, que lindas as cumbucas. Gente, vamos atrás de cumbucas mágicas. Olha o demoninho dessa que cumbuca. Lindo! Adorei esse demoninho! Olha esse cabelinho! É o demônio Beisola, gente, eu amei. O Beisolinha. Então, é assim que são as cumbucas mágicas, tá vendo? Então, não tem nada a ver com os demônios de hoje em dia. Parece um Pokémon. Gente, eu tenho várias fotos aqui, Magic, que é de receita de arroz, feijão e ovo. No mundo das receitas aqui. Faça uma Magic Bowl. Você pode tanto fazer um prato, um PF, quanto invocar a proteção contra o demônio ancestral. O Bolsolinha. Beisola. Eu falei Bolsola, olha, comecei. Mas, gente, pra encerrar o episódio, Tupá, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Nossa, foi muito legal. A gente amou. Obrigada a vocês por me convidarem. O podcast é seu, sempre que você quiser vir aqui falar de absolutamente qualquer coisa, novos trabalhos, novos artigos, livros, o que vier pela frente. Se você quiser divulgar, o podcast é seu, portas abertas. Ai, obrigada. Tupá, amiga do Pod. Tupá, amiga do Pod, sempre, sinceramente. E muito obrigada mesmo por passar 2 horas do seu domingo aqui com a gente. Explicar coisas maravilhosas e com um senso de humor. Amei mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Eu gosto de falar demais, falo horrores, eu agradeço demais o convite. Eu gosto de falar, né? Adoro crime. Não é que eu adoro crime, mas é um tema que me interessa, assim. Então, fiquei muito feliz pelo convite. E é isso, você fala horrores, é isso. Mas a gente adora, ainda mais que você fala com embasamento e com palavras legais no meio. É a tal da... Eu sempre me esforço para fazer divulgação, né? Porque no fim das contas eu estou divulgando pesquisas acadêmicas, é só que as pessoas nem sempre percebem. Esse é o segredo. Ela está jogando os ventos pestilentos do acadêmico. Ela está buscando conhecimento. Quem que jogava o vento pestilento? Esqueci. Pazuzu. Gente, e é isso então. Beijo. Boa semana para vocês. Muito obrigada, Tupá. Muito obrigada, Chimidity, por produzir este episódio lindamente. Sejam bons, busquem conhecimento, não busquem ventos pestilentos. E que Pazuzu sempre sopre
ventos pestilentos a seu favor. E que a sua comida mágica esteja sempre cheia. Não sei. E está tarde, eu preciso dormir. Tá bom, gente. Errado é brabo. Sloan.